Boa noite, meus amigos. Eu vim fazer um vídeo hoje, quarta-feira, 11 horas, quase 11h10 da noite. Eu estava pensando sobre os acontecimentos lá no Inter, desde que eles tiraram o Mano Menezes e colocaram um maluco lá. E parece que ele não enxerga, ele não enxerga as coisas que vêm acontecendo errado. Então eu fiz a minha escalação aqui, time que eu escalaria em campo, escalaria para entrar nos jogos. E ao mesmo tempo vou questionar alguns jogadores que parece que ele não enxerga o quão vem jogando pouco. E ele na teimosia de falar que pouco tempo, não sei o que, não. A teimosia dele não interessa o tempo que ele tiver, que ele vai ser teimoso igual. Mas eu escalaria hoje o Sérgio Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e do lado esquerdo tem que fazer o quê? O René. Aí colocaria o Gabriel, o Johnny, o Arangues e o Alan Patrick como meia esquerda, não como segundo atacante. Maurício e Ener Valencia. Ficaria com dois jogadores em condições de criar um pouco mais de jogada e ao mesmo tempo fazer a aproximação do ataque. Mas jogaríamos porque eu nunca achei o Johnny mau jogador, mas a atuação dele nesse jogo da Libertadores foi qualquer coisa fora do comum, de tanto que jogou o Johnny. Que atuação! Então, jogando dessa forma não pode ficar fora. E o Arangues e o deixa eu ver se eu lembro agora, o Bruno Henrique. São o mesmo jogador, não tem muito que... Quando um tiver em campo, joga um, o outro joga quando o outro tiver que sair. Porque são muito parecidas a maneira de jogar. Jogam a mesma posição. E o Johnny também, segundo volante, ele é bom. E o Alan Patrick tem que jogar na meia esquerda para fazer acontecer as jogadas, porque o nosso treinador é maluco, parece que teima em colocar o Alan Patrick de segundo atacante e na entrevista disse que o Alan Patrick foi meia. Não, foi meia coisa nenhuma. Ele era o segundo atacante e aí não consegue ser o Alan Patrick que sempre foi no Inter. Jogador de maior qualidade no time e o treinador tira dele o direito de jogar tudo que ele sabe por botar ele em posicionamento errado, em postura errada dentro do campo, posição que não é a dele. Então tá, gente, e por exemplo assim, ó, quando tivesse que trocar, o Pedro Henrique é um jogador que tem força, tem velocidade. Quando tivesse que trocar alguém, trocaria pelo Pedro Henrique, mas para jogar por dentro e não do lado do campo. Porque foi a época em que ele foi goleador. Quando ele fez mais gol foi jogando improvisado, por dentro e não do lado. Ele jogando do lado, ele é afoito demais e ele erra muito. Agora, mais próximo do gol ali, aí ele resolve mais.
nesse jogo que o Inter fez na Argentina contra o Independente, o Pedro Henrique teria que ter jogado e não o Wanderson. Jogasse o Pedro Henrique e o Ener Valencia para dar o calor na saída de bola deles lá, pegando, mordendo lá em cima e coisa, nós teríamos, acho que, feito um resultado melhor ainda. Mas aí vem aquela, mas tá voltando de lesão. Sim, mas para entrar aos 42 minutos, daí não tem problema. Aí a lesão não atrapalha. Então sai jogando com ele. A hora que não der mais, tira, mas primeiro resolve a parada. O nosso treinador é maluco, é aquilo que eu digo, não tem maneira. Eu não vou passar pano nesse cara. Olha, nem ganhando a Libertadores eu não vou. Porque não tem como ganhar a Libertadores também. Por isso eu digo, nem ganhando a Libertadores. Mas não tem como enxergar esse cara ontem. Olha ontem o que aconteceu. Olha ontem o que aconteceu. O mercado, meu Deus do céu, vem se atrapalhando. Ele não tem mais perna para jogar, não tem mais condições. Mas é o jogador. Bom, ontem, para sair jogando, até tudo bem, porque eu acho que o outro estava suspenso. Mas o Nico Hernandes, não sei. Mas o Nico Hernandes, o jogo que foi escalado pelo Kudê, ele se atrapalhou um pouco, porque muda totalmente a maneira de comando e a cobrança e faz assim, faz aquilo. Não, para aí, cada jogador tem a sua característica. Tu tem que armar o time de acordo com a característica do teu jogador. Não é querer que o cara faça diferente. Mas no meu time, o Nico Hernandes é titularíssimo. Mas ontem, olha ontem, onde é que tinha cobertura do lado esquerdo? O Wanderson não disse porque estava em campo. O René sempre fora do lugar a hora que os caras contra-atacavam. Chegava atrasado. E aí com isso entrava no erro também o mercado. Acabava falhando junto, porque é muito jogador veterano ali no time do Inter. Bota um guri com aquela velocidade daquele guri que entrou no jogo ontem e meteu os 2 gols em nós. Claro que eles não vão achar nunca. Ainda mais porque não tem cobertura nenhuma daquele lado do campo. Não precisa treino para orientar jogador para dar cobertura daquele lado do campo. Jogador sendo orientado, não, tu vai dar cobertura. Quando fulano sair aqui, tu tem que dar cobertura ali. Não deixa os caras tão desprotegidos ali para ser o carnaval que foi em cima do lado esquerdo do Inter ontem. Então, eu fico desolado de ver as coisas acontecerem e não terem solução lá no Inter. O Gabriel e o Dione podem jogar tranquilamente. O Gabriel de primeiro e o Dione de segundo volante junto com o Arangues. Ai, tarde já, eu tô com sono. Desculpe. E quando o Arangues não tiver, tem que sair, o Bruno Henrique tá ali. É como o Baldasso disse, o Bruno Henrique não tinha condições de jogar.
o Pedro Henrique não tinha condição de jogar também, a não ser aos 42? Se estavam tão fora de contexto, por que levaram junto para lá? Para não serem usados? Para não deixar jogar? Aí não existe, né, gente? Aí não adianta reclamar de grupo. Como é que vai reclamar de grupo? Tendo o Bruno Henrique e aí bota o Campanharo. Eu não entendo isso. Jogador sem a mínima condição. Eu já falei em outros vídeos anteriores, aí tem jogador que não pode passar perto do Beira-Rio. Quanto mais fardar para jogar no Beira-Rio. Para jogar no Inter. Mas lá no Inter eles continuam, porque essa direção é uma inocuidade, fez tudo errado. E ainda tem coragem, às vezes, de dar entrevista e ficar tentando justificar o que não tem justificativa. Só falam que tem que trabalhar. Sim, tem que trabalhar, mas eles não sabem nem comandar um trabalho, quanto mais trabalhar. Uma direção tem que ter convicções. Agora, quando resolve concorrer a um cargo diretivo lá no Inter, tem que ter uma proposta e uma convicção. Agora, não uma convicção burra como a desse presidente aí. Vira e mexe, ele traz de novo esse futebol propositivo. E aí traz essa tralha desse Cudê aqui pro Inter. Tem gente passando pano, mas não tem que passar pano. O Mano estava fazendo tudo errado? Também estava esse ano fazendo bastante coisa errada. Mas a solução não poderia ser o Cudê. Só não tiraram o Mano quando perdeu aquele monte de jogos a fio, porque o Cudê estava empregado. Se o Cudê tivesse desempregado, tinham tirado o Mano lá. Isso é mais ou menos como crime premeditado. Essa direção do Inter faz as coisas pensando única e exclusivamente neles, no lado político só. Imaginou, bom, o Mano Menezes não tem mais o que tirar leite de vaca morta, então nós vamos trazer um louco que pode ser que faça criar leite, da onde não tem para tirar. Porque um cara que acha assim que colocando o Campanharo tá resolvido quando nós estiver ganhando um jogo e tomando um sufoco. Não fosse o Sérgio Rocher, nós teríamos saído do campeonato ontem. Já teria tomado uns 5 mais ou menos, e aí não teria volta. Se não fosse o nosso goleiro, que claro que a função do goleiro é defender, né? Mas nem todo goleiro tem o reflexo que o nosso Sérgio Rocher teve ontem. O que esse cara fez ontem foi milagre. Foram milagres, senão o Inter já tinha saído fora. Senão nós já tínhamos morrido na casca. Mas essa direção aposta no Cudê. Essa direção aposta no Campanharo. Essa direção está apostando que não precisa ter cobertura em ninguém ter cobertura. Venho para cima que a festa é grande. E é isso que tem acontecido lá no Inter. Nós não temos do lado do campo uma pessoa com a inteligência suficiente para enxergar os erros para tentar corrigir. Porque
Nós tomamos um baile do lado esquerdo o jogo inteiro e ele não corrigiu nunca. Isso só tem duas coisas. Ou ele é burro ou ele é cego. Uma das duas. Porque todo mundo que entende um pouquinho de futebol enxergava que o nosso lado esquerdo estava uma avenida e não foi corrigido nunca. Por que não foi corrigido? Porque ele é cego ou é burro. Achou que estava bom assim. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar porque esse vídeo aí tá bem comprido já tem 15 minutos e pouco. Eu vou encerrar aí e vou botar no meu YouTube lá, tá? Valeu, um abraço para todos. Até o próximo vídeo, mas não sem antes dizerem. Deem o like, dê o like e se inscreva no canal, tá? Um abraço.